configurando o WebSense. Nós temos aqui 5 tarefas que nós vamos executar agora com a nossa configuração do WebSense. A primeira delas vai ser a verificação da subscription key, depois gerenciamento dos usuários, depois download da base de dados, configuração do servidor de logs e finalmente criando e aplicando as políticas de web. O primeiro, vamos ver agora sobre o subscription key. Vamos lá para o nosso servidor. A gente já está logado no console de gerenciamento. E aí, para verificar a subscription key, a gente tem que ir aqui, na aba Settings, depois Account, e aqui está aquela chave que a gente colocou anteriormente. Isso aqui serve, por exemplo, se você pular aquele passo onde ele pede para colocar a chave, caso você não tenha na hora, você consegue vir ou mudar ou para colocar ela aqui depois. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. O próximo passo vai ser a parte de gerenciamento dos usuários. Caso você não queira utilizar a conta padrão de administrador, nada impede de você criar uma outra. Criar um usuário com privilégio de administrador. Então você vai vir e clicar aqui, Triton Settings. Ele vai te abrir aqui ou a opção de você mudar a sua senha, ou a opção de você gerenciar os administradores. Você, para criar uma conta nova, a gente vai vir aqui em Add Local Account. E a gente vai colocar o nome do usuário, o e-mail e a senha. Aqui tem a opção de notificar a criação dessa conta por e-mail ou pedir para o usuário alterar a senha, tá? O novo administrador alterar a senha no primeiro login que ele fizer. Aqui a gente tem algumas permissões, tá? Aqui seria o acesso total, full. E aqui seria o acesso limitado, tá? Custom. Então, dependendo do perfil que esse administrador vai ter aí, a gente coloca algumas configurações. Para isso que a gente está criando aqui vai ser o acesso full. Clique em OK. Vai aparecer a conta nova de administrador para você lá. Agora, a próxima tarefa. Deixa eu voltar aqui. Vai ser download da base de dados. Vamos dar uma olhada lá então. Para gerenciar o download da base de dados, a gente vem aqui em Settings, Database Download, e aí a gente vai observar que aqui, ele tem como se fosse um setup para os agendamentos que a gente vai querer fazer para quando o servidor vai baixar a base de dados. Então aqui tem todos os dias da semana, tá? Isso no horário de madrugada, que seria entre as 9 da noite até as 6 da manhã. Geralmente é quando as redes têm menos utilização. Aqui a gente tem a configuração de proxy e de firewall, caso o seu servidor WebSense esteja atrás de um, e também a parte de autenticação do proxy ou do firewall. Dá um OK aqui. Sempre quando você der OK, ele vai pedir para salvar nessa opção Save All, que é para validar
as configurações que você mudou, que fez. Agora, configuração do servidor de logs. Para configurar o servidor de logs, você clica aqui no botão iniciar, todos os programas, WebSense, Web Security, e aí vai vir aqui, ó, Web Security Log Server Configuration. Clica nele. Aparece aqui o nosso, assistente de configuração. A gente vai clicar nessa aba aqui, ó, Web Catcher, e habilitar essa opção aqui, ó, que é para ele enviar a informação do nosso servidor WebSense, a informação dos logs, tá? Vamos lá, então. Agora clica em aplicar. Tá, ele pediu um país aqui, a gente vai selecionar o nosso país aqui, clicar em aplicar, depois em OK, e aí está configurado o nosso servidor de logs. Agora, por último, criando e aplicando as políticas web. Bom, antes de criar e aplicar as políticas de web para os usuários no WebSense, estava dando uma olhada aqui, e a gente vai precisar instalar mais alguns componentes que não foram instalados na primeira parte do vídeo, tá? Vamos então, para instalar esses componentes, vamos vir aqui de novo no Setup, abriu aqui a dashboard do Setup. Aqui, a parte de Web Security, a gente vai clicar em modificar. Vai abrir agora o assistente de instalação de novo. Pronto. Abriu aqui o nosso assistente. Então ele pergunta o que a gente quer fazer. A gente vai instalar componentes adicionais nessa máquina. Dá um next aqui. Quais são esses componentes, tá? Componentes de filtragem e gerenciamento, por exemplo, tá? Serviço de filtragem, Network Agent, User Monitor e o User Service. Mesmo que sejam só esses que a gente vai precisar instalar agora. Clique em Next. Ele pergunta se a gente vai colocar no modo standalone, para saber se ele não está integrado com Fire ou Proxy. Então a gente, como somos só esse servidor aqui, então a gente vai clicar, deixar a opção do standalone mode selecionada, da Next. Aqui ele vai pedir o adaptador de rede, tá? Por onde ele vai se comunicar com o Network Agent. Vou selecionar os dois aqui no caso, e aí dá o Next. Tá. Aqui ele pergunta sobre o report da parte de filtering. Escolher a opção de permitir que o software envie as categorias, o report do uso de categorias e dos protocolos na rede, dos dados, né?
Aqui é a parte de diretório de serviço, a gente não vai colocar agora. E aí estão aqui os nossos componentes que serão instalados agora também. User Service, Filtering, Network Agent e Usage Monitor. Vamos instalar ele de novo ali. Agora ali terminou de instalar, está configurando os componentes que a gente está adicionando agora. Mais um pouquinho para ele terminar aqui. Bom, agora ele finalizou a instalação daqueles componentes. E a gente vai... Deixa eu ver se ele vai abrir mais alguma coisa pra gente. Tá. Fechar a tela do setup. Acessar o console de novo. Deixa eu logar com a conta de administrador. Bom, agora a gente vai fazer uma demonstração aqui de como criar algumas políticas de web. Mas antes de fazer a demonstração, eu quero explicar um pouco para vocês como funcionam essas políticas de web. Como funciona o processo de filtragem, né, do WebSense? Ele é feito de forma hierárquica. Então, ele usa uma abordagem top-down, onde o primeiro item dessa lista que bater, né, com o do filtro, ele vai entrar na política, da policy que você criou. Então, itens como, por exemplo, usuário, endereço IP, range da rede, grupo, entre outros aí, eles servem para marcar o usuário onde a policy será aplicada. E o mais interessante é o seguinte: aqui embaixo tem essa observação: se nenhum dos itens de 1 a 5 derem match, a default policy será sempre aplicada. Significa que mesmo que um usuário tentou fazer um acesso e não esteja classificado nenhum desses itens, ainda assim a default policy ela vai ser aplicada para ele. Então ninguém fica sem ser afetado pela policy. Agora, vamos lá no nosso servidor WebSense. Existem alguns itens que precisam ser também entendidos. Esses itens são: os componentes, né? O cliente, que seria o usuário, ou o grupo, ou a rede a qual a policy será aplicada. O filtro, existe um mapeamento de categorias e protocolos para cada filtro. E a policy em si, que é a política. O primeiro item que a gente vai ver então serão os clientes. Como adicionar um cliente aqui no WebSense, no nosso Web Security. Aqui na aba Main, você vai vir agora em Policy Management e Clients. Ele vai mostrar aqui que tipo de cliente que você tem adicionado. Pode ser redes, computadores ou até mesmo um diretório. Aqui na parte de diretório a gente pode fazer uma integração com o AD, por exemplo, tá? Ou fazer também uma integração com uma base de dados LDAP, para poder puxar todos os usuários dessa base e adicionar eles nesse grupo aqui de clientes.
Mas a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais simples, adicionar só um host mesmo para fazer teste. Então aqui, a gente colocar o IP do computador a qual a gente quer aplicar a policy. Vou colocar esse IP da minha rede aqui. Ok. E aí aqui ele já vai pedir para você aplicar uma policy nele. Por enquanto a gente vai deixar default, enquanto a gente não criar a nova. Dá ok. Save all. Agora está o nosso computador lá, o cliente adicionado. Agora só para a questão dos filtros, né? Só para a gente não ficar sem entender também. Os filtros, eles aqui, eles mapeiam duas coisas, as categorias e os protocolos. Então, caso você precise editar os filtros, aqui na aba main, vem em filtros e, por exemplo, o default. Vamos dar uma olhada no o conteúdo desse filtro. Bom, esse filtro aqui, o default, ele tem uma série de categorias, default no caso, né? Ele coloca uma série de categorias para vários sites de internet. Por exemplo, material adulto. Ele vem aqui e já coloca, e também ele já coloca automaticamente uma regra para essa categoria. Você pode ver aqui que eu posso mudar essa regra. Por exemplo, se eu quiser permitir a categoria, eu clico em permite. Se quiser adicionar essa permissão para todos as subcategorias dentro dessa categoria, eu venho aqui e coloco aplicar. Mas material adulto a gente vai deixar bloqueado para poder testar depois, certo? Então, ok aqui. Agora o filtro de protocolos. Dá uma olhada no filtro default dos protocolos que ele vai permitir na rede. Aqui a gente pode ver diversos protocolos. Tem uma lista bem grande mesmo, tá? E é interessante porque, por exemplo, você pode, olha que legal, bloquear os protocolos específicos, como o do BitTorrent, já está bloqueado. A gente pode bloquear também aplicativos específicos, como por exemplo o MSN, e assim por diante. Então a gente vai deixar nosso filtro default aqui também, filtro de protocolos. Dá ok, save all. Tá. E finalmente então a gente vai para policies. Aqui a gente vai adicionar uma policy nova aqui. Então clica aqui em add, dá um nome para essa policy. Se quiser adicionar uma descrição, pode ficar à vontade. E aí a gente tem a opção de basear esta política nova, essa policy nova aqui, em uma já existente. Então eu vou pegar, por exemplo, como base a policy default do Web Security Server. Seleciona, clica OK. E aí vem alguns campos para edição dessa policy. Aqui. Dentro dessa policy, ele existe, por exemplo, tá? Aqui uma opção do horário de quando essa policy vai estar ativa. Então eu quero que seja 24 horas. Então dá 0 às 24 horas aqui. E vamos ver aqui. Todos os dias da semana. Selecionados também. Aqui
ele vai especificar qual o tipo de filtro de categoria que a gente vai utilizar. Vamos usar o filtro default, que ele já automaticamente bloqueia a maioria das categorias que a gente vai precisar. Dá pra ver que mudou aqui agora, né? Todas as categorias liberadas, bloqueadas. E aqui é o filtro de protocolos. Eu também vai usar o default, o mapeamento default dele. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que na minha empresa eu preciso fazer uma alteração nessa policy aqui, porque eu uso o MSN para trabalho mesmo, meus funcionários usam, né? Então eu vou vir aqui no protocolo do Messenger e colocar permit, para ele permitir esse protocolo. Agora, se eu quiser também alterar algum tipo de site, aqui por exemplo, eu posso vir desse lado aqui e alterar a policy assim como eu desejar. Por exemplo, esse aqui ele está marcado como cota. Tem a nossa legenda aqui embaixo. Vou fazer a alteração dele. Eu não quero ter uma cota para poder acessar isso. Eu quero bloquear de vez. Então clique em bloque aqui. Bom, finalizando, a gente vai clicar em OK. Agora a gente viu que, deixa eu dar um save all. A gente viu que a nova policy está criada aqui. Agora a gente vai aplicar essa policy a um grupo de usuários. No nosso caso, clientes. Esse nosso computadorzinho aqui, ó. Clique em Edit. E aí, a nossa policy aqui, ó, que a gente criou, a gente vai aplicar ela neste computador. Outro dado interessante também é que lá nos filtros de conteúdo existem alguns que estão marcados como cota, onde o usuário vai ter uma cota para poder acessar isso por dia. Aqui você muda a cota da maneira que você quiser. Então, se eu acho que 30 minutos é muito, queria só 10 minutos, e aí eu altero a cota para esse grupo de usuários aqui. Clique em OK. Save all. E aí a nossa policy está adicionada no nosso computador. Agora, como que a gente vai testar isso? Aqui do lado ele tem a opção Test Filtering. Clica nele. A gente pode procurar um usuário ou colocar o endereço IP, que é o nosso caso. E aí, digitar uma URL para teste. Vou colocar um site bem conhecido aqui. Agora quem clicou para testar. E o nosso resultado do teste do filtro. Essa categoria está bloqueada. Tem a URL aqui. O cliente que foi bloqueado, a categoria desse site. E aí ele pede para ver mais alguns detalhes na Master Database. E assim que a gente configura e aplica as policies para os usuários do WebSense Web Security. Finalizando esse vídeo, eu gostaria de agradecer aí ao professor Rafael Santos, da Faculdade Sumaré,
que nos ajudou aí a desenvolver este trabalho. E por fim eu quero deixar um contato aqui para vocês, ronedesouza@gmail.com, caso não tenham alguma dúvida ou queiram comentar algo sobre esse vídeo. Estou aberto aí a críticas e sugestões. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo e até uma próxima vez aí. Obrigado. Tchau, tchau.